Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do canal Aprender a Estudar. E essa aula de hoje é sobre os níveis de organização dos seres vivos, que vai do mais simples, que são os átomos, até o mais complexo, que é a biosfera. E você aprender essa estruturação hierárquica dos seres vivos é importante não só para você aprender conteúdos de biologia, mas também de química, física e até geografia. Ok? Então, vamos lá! Quando você começa a estudar biologia, você precisa ter uma noção do que forma toda a matéria, ou seja, os átomos, aqueles 118 elementos químicos maravilhosos presentes na tabela periódica que todo estudante adora. Então, exemplos de átomos nós temos aqui carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí o que é que acontece? Esses átomos, eles se unem e formam o quê? As moléculas, que é o segundo nível de organização dos seres. E aí, perceba, quando dois átomos se unem, então a gente precisa da união de pelo menos dois átomos para formar uma molécula. E aí perceba que aqui nós temos dois átomos de oxigênio ligados, formando a molécula de oxigênio, que é o ar que a gente respira. Aqui nós já temos o quê? Dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, aqui já forma a molécula água. E aqui nós temos 6 átomos de carbono ligado a 12 átomos de hidrogênio, que se liga a 6 átomos de oxigênio, aqui já forma a molécula de glicose. E as moléculas elas vão constituir tanto os seres vivos quanto os seres não vivos. E da organização das moléculas e das organelas, que são pequenas estruturas com funções específicas, são formadas as células. E existem dois tipos de células que formam os seres vivos, que são células eucariontes e procariontes. Então, as células eucariontes vão formar animais, plantas, fungos e protozoários. E as células procariontes formam as bactérias, né? Então, as células eucariontes, a gente já sabe que são aquelas células que possuem núcleo definido, que armazenam material genético, e as células procariontes não possuem um núcleo bem definido e o material genético fica espalhado no citoplasma. E vale ressaltar, gente, anotem aí no caderninho de vocês, que existem alguns seres vivos que só apresentam até esse nível de organização, ou seja, o organismo todo ele é apenas uma célula. Exemplo clássico, os protozoários, né? O paramécio, por exemplo, ele todinho é apenas uma célula. E as bactérias também, né? Toda a bactéria aqui corresponde a apenas uma célula. Então, o nível de organização desses organismos vai até o nível celular. A partir da união de um grupo de células, vai ocorrer a formação de um tecido. E os principais tecidos que formam os seres vivos são tecido muscular, nervoso, conjuntivo e epitelial. Vale ressaltar que, a partir desses tecidos aqui, são formados outros tecidos, tá? Mas, para essa aula de hoje, é importante vocês conhecerem esses 4 principais tecidos que formam os seres vivos. E diferentes tipos de tecidos, eles se agrupam para formar, e diferentes tipos de tecidos, eles se agrupam para formar estruturas ainda mais complexas, que são os órgãos. Então, aqui a gente tem bexiga, rins, estômago, coração, pulmões, fígado. Todos esses aqui são exemplos de órgãos. Agora, é importante você saber que esses órgãos, eles não funcionam, eles não trabalham de forma isolada. Eles precisam se unir, precisam se juntar para formar os sistemas. Os órgãos, eles funcionam de forma integrada, tá? Formando os sistemas. Então, aqui nós temos digestório, cardiovascular, nervoso, respiratório e urinário, que são os principais sistemas, né, que formam o corpo humano. E a partir da integração dos sistemas, ocorre a formação de um novo organismo. A integração de todos os sistemas forma um organismo, só que um organismo multicelular. E aí a gente pode tomar como exemplo os animais e as plantas, né? E nós mesmos, seres humanos, também, né, podemos usar como exemplo.
Porque lembra que eu falei lá no início da aula que os seres unicelulares, eles apresentam como nível de organização até o nível celular, né? Que é o exemplo das bactérias e dos protozoários. Então, eles não apresentam tecidos, órgãos, nem sistemas, ok? A partir daqui, os níveis de organização dos seres vivos é com base nos conceitos de ecologia, tá? Então, a ecologia, ela estuda o quê? Ela estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, ok? Em ecologia, uma população corresponde a um conjunto de organismos da mesma espécie que habitam, que convivem, que interagem em um mesmo ambiente ou em uma mesma região. Outro exemplo também de população são as pessoas que vivem, né, em um bairro, em uma comunidade ou em uma cidade. Também é um exemplo de população, tá? Então, se você chegar, por exemplo, em uma roça de milho, né, e tiver uma grande quantidade, né, de lagartas atacando essa roça de milho, você vai ter também uma população de lagartas. Quando tem diferentes organismos convivendo e interagindo em uma determinada região, em um mesmo ambiente, ao invés de formar uma população, é formada uma comunidade. Aqui, por exemplo, nós temos, né, exemplos de veados, zebra e girafas. Então, são diferentes espécies, diferentes organismos convivendo em um mesmo ambiente. Um outro exemplo bem didático que eu gosto de dar é o zoológico. Então, no zoológico, você vai ter diferentes organismos convivendo em uma mesma região. Então, é um exemplo de comunidade e não de população. Um outro exemplo também bem bacana é a nossa casa. Então, se você parar para analisar, você vai encontrar a espécie humana, né? Você pode ter cachorro, pode ter gato, pode ter, né, mosquito, pode ter uma mosca. Então, nas nossas casas, a gente pode dizer que é um exemplo de comunidade, ok? E um ecossistema, ele é formado pela interação dos seres vivos com os seres não vivos. Quem são os seres vivos, Rosana? Os seres vivos são as comunidades, né? Que podem ser animais, podem ser plantas, podem ser fungos, podem ser bactérias. Só que essa comunidade aqui, a gente vai considerar também o quê? Os fatores não vivos, que são a água, o ar, a luz e a temperatura, que são fatores importantes para a sobrevivência da comunidade que vive naquele ambiente. E a biosfera é o nível de organização mais complexo, tá, dos seres vivos, que corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Ou seja, corresponde a todas as formas de vida, né, a todas as interações de vida que existem no planeta Terra. Essa é uma aula simples, tá, gente? De fácil entendimento. Mas é uma aula muito importante. Por quê? Porque aqui só nessa aula aqui hoje, a gente teve noção de praticamente tudo que é estudado em biologia. E não só em biologia. A gente falou de átomo, de molécula, que é estudado em química, né? Bioquímica, a gente falou de tecidos, a gente falou de sistemas, né? Falamos de organismo, que a gente já vai lá para a ecologia. Então, na verdade, essa aula te dá um suporte para você entender não só biologia, mas para você também entender química, para você entender geografia, para você entender física. E eu espero que esse vídeo te ajude a estudar biologia. E eu quero te pedir uma coisa simples e gratuita, que é: curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque isso valoriza o meu trabalho e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Então, bons estudos e até a próxima!